Retornamos então para darmos continuidade à nossa revisão, que vocês já tiveram conhecimento, do que foi feito, do que aconteceu, por onde caminhou, o que motivou a Segunda Guerra Mundial. Nós vimos que ao término da Primeira Guerra Mundial, os países aliados, principalmente França e Inglaterra, impuseram medidas contra a Alemanha que trouxeram muita insatisfação para a Alemanha, que foi, vamos chamar assim, a causadora da guerra. Mas também trouxeram muita insatisfação para a Itália, que apesar de ter lutado ao lado dos aliados, não teve nenhuma compensação. Os países vencedores normalmente vai ter um pedido de reparação pelos danos que o país que provocou a guerra causou aos países que foram atacados. Então, normalmente não se tira apenas, como se tirou da Alemanha, 20 e tantos bilhões de dólares. Os países vencedores também levam outras coisas, levam fábricas, levam gado, porque o gado alemão devia ser um gado de muito boa qualidade, não era um gado muito pé duro, era um gado raciado, como se diz pelo sertão, para poder compensar essas perdas. A Alemanha foi exigida pela União Soviética. A União Soviética queria que a Alemanha fornecesse mão de obra alemã para fazer a reconstrução da União Soviética. Vamos lá. Então nós vamos voltar lá na Guerra Civil Espanhola para que a gente possa ver onde muita coisa começou. Então em 1936, lá na Espanha tem eleição. E a esquerda participa do governo e ganha algum espaço. Os conservadores era aquele pessoal de direita, tá certo? Que era contrário aos socialistas e aos comunistas, mas que apoiavam o fascismo e nazismo e vão provocar uma guerra. Tem uma série na Netflix, ou tinha, chamada Entre Costuras. É a história de uma moça que era costureira, trabalhava muito direito, e durante este período de guerra, que a Espanha não entrou na guerra, tá certo? Ante esse período de guerra, a Espanha era muito visitada por alemães e ingleses, uma boa parte dele, todo mundo compondo os serviços secretos de seus países. E essa moça vai angariando a confiança dos alemães, inicialmente das esposas dos oficiais alemães, para resolver algum problema de costura. Vai ter uma recepção hoje à noite, eu preciso de um vestido. Ela, de uma hora para outra, conseguia fazer o vestido que a moça queria. E ia conseguindo a confiança e entrar nas casas. Então chega uma hora que ela consegue entrar e pegar um segredo de uma exportação que ia acontecer entabulada na Espanha, mas que o produto era português. Tá certo? A Espanha ficou sob comando do generalíssimo Franco, que venceu aquela guerra provocada, tá certo? Com o apoio dos alemães e dos italianos, e os alemães aproveitaram esta participação na Revolução, na Guerra Civil Espanhola, para treinar suas tropas. Ele não tinha como treinar, vamos treinar na casa dos outros. Lá foi ele treinar na Espanha. Então estas ligações Espanha, Itália, com outros regimes de direita, vão facilitar a implantação dos regimes de direita na Europa. Então, nessa confusão toda lá da costura, que tem uma grande ligação com a realidade, a moça é cooptada pelo serviço secreto inglês para espionar para a Inglaterra. E depois aparece toda a continuidade. É muito interessante, é interessante de se ver. Nós vamos ver mais adiante um outro filme
que retrata, mas nesse caso o Japão, onde mostra a situação que aconteceu realmente. Muito bem. Então vamos caminhando. Quando chega em 1939, a Alemanha e a União Soviética fazem um pacto, chamado de Pacto Ribbentrop-Molotov, que eram os dois chanceleres que assinaram, os dois representantes dos países que assinaram esse tratado, tá certo? Então o Hitler decide ocupar a Polônia, se acerta com a União Soviética a seguinte coisa: se a Inglaterra e a França reagirem contra a Alemanha, porque a Alemanha invadiu a Polônia, a União Soviética só vai dizer assim: eu não concordo com essa invasão. Não vai participar militarmente contrário ao movimento da Alemanha. Então, a Alemanha invade a metade da Polônia, a Rússia imediatamente invade a outra metade e a Polônia praticamente deixa de existir. E os dois serviços secretos da Polônia e da Alemanha e da União Soviética, que ocupavam a Polônia, começam a fazer prisioneiros, tanto de interesse da Alemanha como da União Soviética, e vão trocando os prisioneiros. Eu lhe entrego o que você precisa, você me traz o que eu preciso. Então, este pacto assinado, Ribbentrop-Molotov, só vai ser rompido em 1941, quando a Alemanha não consegue alcançar os seus planos de invadir a Inglaterra. Não consegue invadir a Inglaterra, ela se volta para a União Soviética. Vamos ver como tudo isso foi se desenvolvendo. Então, em agosto, ele assinou o tratado. Hitler assina o tratado com a União Soviética. Em setembro, a Alemanha invade a Polônia. E ela vai invadir a Polônia e vai iniciar uma estratégia nova que ninguém até então tinha usado. Apesar de proibido pelo Tratado de Versalhes que ela montasse uma força aérea e que ela desenvolvesse e possuísse determinado tipo de armamento, o Hitler vai usar um material e uma estratégia totalmente inovadora. Ele vai usar blindado por terra e aviação forte pelo ar. Então a guerra vai andar muito rápida. O avanço muito rápido. O que aconteceu? Como maneira de se prevenir contra possíveis invasões alemães, os franceses construíam ali na linha Maginot uma linha defensiva com casamatas voltadas suas aberturas de tiro para o lado alemão. O alemão, para se contrapor, também fez uma linha defensiva chamada linha Siegfried. Essas duas linhas foram praticamente inoperantes, tá certo? Quando o alemão vai de blindado e de avião, ele não precisa se preocupar com a existência de casamata lá no outro canto. Vamos ver como é que a Alemanha fez. Vai desencadear a Blitzkrieg. O alemão avança muito rápido sobre a Polônia e vai começar a perseguição aos judeus. Então, os judeus, da foto abaixo aqui, são transferidos para os guetos, tá certo? E o que eram os guetos? Eram bairros cercados, isolados, com péssimas condições, e eles confiscam os bens dos judeus. Certo? Em cima a imagem de um bocado de blindado avançando, sem ninguém conseguir resistir ao avanço. Então eles vão fazer o quê? Em vez de eles atacarem a França por onde tinha uma linha de defesa, eles vão para o norte, vão subir, vão entrar pela Noruega, Dinamarca, vão entrar pela Bélgica, que eram países neutros. Vão entrar pela Bélgica, onde naquele lado o francês não tinha linha defensiva,
de casamatas e tudo mais, porque eles imaginaram que jamais o alemão iria invadir um outro país para depois invadir a França. Invade a França, vai usar a Blitzkrieg novamente e a Inglaterra vai sair em socorro da França. Nesta invasão, nós vemos aqui Hitler fazendo uma visita surpresa a Paris e bate uma foto na frente da Torre Eiffel, coisa que quem vai para a França e para Paris também faz. Teremos outra história interessante, então é esta aqui agora. Então, na queda da França, ocorre em maio de 1940. Vamos voltar para a Primeira Guerra Mundial. Nós dissemos que a Alemanha tinha um grande ressentimento contra a França. O que é que aconteceu na Primeira Guerra Mundial? A rendição da Alemanha na Primeira Guerra Mundial foi dentro de um vagão de trem, e esse vagão era o posto de comando móvel do Marechal Foch. Esta rendição alemã na Primeira Guerra foi no bosque de Compiègne, tá certo? Hoje está guardado lá no Museu da França um vagão-restaurante 2419D, que fazia parte daquela composição daquele tempo. Vamos ver por quê. O vagão original, onde a Alemanha se rendeu, foi levado para a Alemanha por Hitler. Durante essa rendição da França, Hitler vai para o local do bosque, que é esse bosque que está aqui, de Compiègne, manda trazer o trem que estava em Paris, onde a Alemanha tinha se rendido na Primeira Guerra. Bota o trem no mesmo local onde a Alemanha se rendeu na Primeira Guerra, para que a França se renda no mesmo local, no mesmo vagão, para a Alemanha. Quando acaba tudo isso, essa rendição francesa, o Hitler pega o trem e manda levar para a Alemanha. Levou para um outro bosque na Alemanha. Quando a Alemanha começou a correr o risco de perder a guerra, a tropa da SS pegou fogo no trem. Que diz que o trem pegou fogo. Não, a SS tocou fogo no trem. Tá certo? Manda o vagão para a Alemanha. Então não poderia se repetir a rendição alemã no mesmo trem, no mesmo vagão. Então, essas duas imagens do Hitler aqui embaixo, fazendo a visita ao local. E ele mandou destruir tudo que fazia referência à rendição alemã em 1919. Então, vamos voltar para 1940. A Alemanha ocupa a Bélgica e a Holanda, desce, invade a França, guerra de movimento. Em 1940, os alemães tomam Paris, dominou Paris. O governo francês foge para o sul. General Pétain vai fazer um acerto, um tratado de paz França-Alemanha, humilhante para a França, e vai acertar que o norte da França e toda a costa oeste ficará sob ocupação alemã. E o sul da França, quase sem litoral, será chamada de Zona Livre, cuja capital será Vic. E aí vai ter discussão se quem ocupava, quem administrava essa zona livre cooperou com os alemães ou não. Tem até uma época que um presidente francês quer fazer uma homenagem ao general francês que ficou tomando conta daquela região, e houve reações porque ninguém queria que ele fosse homenageado, porque se considerava que ele havia acordado com os alemães determinadas coisas. Muito bem. O alemão avança, blindado, avião, e empurra todas as tropas que estavam defendendo a França na direção do mar. Então ali tinha a tropa de quem? Canadá, Inglaterra, França, Bélgica, Países Baixos, Polônia. Os blindados vieram e empurraram todo mundo na direção do mar.
todos foram na direção de Dunkerque. Mas a tropa alemã, quando chegou perto, parou. Ficou um bolsão de tropas aliadas, encurraladas na praia. Então, os ingleses vão providenciar uma retirada de 338 mil homens. Tá certo? Então, do dia 24 de maio ao dia 4 de junho, eles tiraram esse pessoal todo. E esse pessoal, enquanto ficava na praia, cercado, eles só sofriam ataque da aviação alemã. O avião passava e metralhadora em todo mundo. Aí na Inglaterra, o Churchill providencia para que sejam retirados esses soldados da Europa continental, na praia de Dunkerque. Ele convoca, ele requisita tudo que possa flutuar e lança todo mundo na direção de Dunkerque para trazer soldado. Podia ser qualquer coisa. Um barquinho que cabia 10 pessoas dentro. O barquinho vai buscar 10 soldados lá do outro lado. Então eles passaram esses 8 dias só trazendo gente da praia francesa para a Inglaterra. O que é que esses aliados deixaram para trás em decorrência dessa retirada? Deixaram quase 2.500 canhões, 20 mil motocicletas, 65 mil veículos, 377 toneladas de suprimento e quase 150 mil toneladas de munição. E durante esta retirada, eles perderam 9 navios porque a aviação alemã atacava os navios. Então aqui é um mapa de situação do local e embaixo um monumento homenageando os soldados que dali saíram para ir para a Inglaterra, para mais tarde voltar no desembarque da Normandia. Muito bem. Isso aqui são algumas imagens da retirada de Dunkerque. O fato foi tão assim marcante que fizeram um filme chamado de Dunkerque. Essa parte azul aqui é do DVD do filme, de alguma coisa ou do livro. E aqui são imagens dessa retirada. Olhe como é que nessa imagem à esquerda embaixo, os soldados estão saindo para entrar no navio maior. O navio maior não podia ir até a praia, senão ele encalhava. Aí pegaram barcos e foram fazendo uma ponte. Então o soldado entrava na água até alcançar um barco. Quando ele alcançava o barco, ele ia passando por cima do barco até entrar no navio maior. E aqui, nessa outra à direita, vocês veem que é praticamente uma confusão. Tem aquelas redes de assalto. Eles chegavam ali e subiam nas redes de assalto que fica no costado do navio. Então aqui o pessoal está sendo retirado da França. Tá certo? Aí a Itália, vamos voltar para a Itália que ela vai entrar em cena. Em junho de 1940, a Itália vai entrar na guerra ao lado da Alemanha. Aqui esse símbolozinho, vocês conhecem esse símbolo matemático, que é semelhante. Ela entrou na guerra 4 dias antes da queda de Paris. Então, esta entrada na guerra vitoriosa, vamos dizer assim, fortalece a posição de Mussolini. Pelo que eles tinham conversado lá naquela aula passada sobre a ascensão do nazismo e do fascismo, o Hitler deu algumas atribuições a Mussolini. Mussolini deveria controlar o Mediterrâneo, deveria invadir o norte da África, buscando controlar o canal de Suez e representasse uma ameaça para todos os países do sul europeu, caso fossem hostis à Alemanha e à Itália. Mas, porém, todavia, contudo, a Itália tinha um fraco desempenho militar.
Se lembra que ele foi invadir a Etiópia e teve trabalho para conseguir dominar a Etiópia, que era praticamente um país tribal. Mas conseguiu. Então a Alemanha interfere nesse desempenho militar fraco do Mussolini e o exército italiano passa a ser comandado pelo exército alemão. A partir daí é o início da queda do Mussolini. Tá certo? Muito bem. Segunda Guerra, a Batalha da Inglaterra. O que foi a Batalha da Inglaterra? A Batalha da Inglaterra foi uma disputa forte, direta, entre Alemanha e Inglaterra. Vamos ver a atuação da família real inglesa. Então, a Rainha Elizabeth, que vocês estão vendo a foto aqui, duas fotos dela, é a Rainha Elizabeth de hoje. Naquele tempo, ela era a princesa Lily. Ela mandava, antes de inteirar uma determinada idade, mensagens de incentivo aos soldados. Ela ia para a rua com a família imperial, estimulava os soldados, falava. Nesse meio tempo, a Alemanha se firma como dominando toda a Europa continental. Após a princesa inteirar 19 anos, contrariando todo mundo da Casa Real, ela vai prestar serviço militar, serviço territorial auxiliar das mulheres. Fez curso, tem outras imagens que a gente encontra trocando pneu do carro, mexendo no motor do carro, motorista que ela está sentada num caminhãozinho aqui. E ela era motorista do caminhão e mecânica. Hoje, ela é a única chefe de Estado que lutou na Segunda Guerra Mundial e ainda está viva. A rainha é realmente parada dura. Enfrentou uma guerra recentemente, entre aspas. Em 1982, ela enfrentou a Guerra das Malvinas, tá certo? Contra a Argentina. Ela não é o poder executivo. O poder executivo era a primeira-ministra, que era Margaret Thatcher. Então, as duas retomaram a nossa ilha. Porque a Argentina tinha invadido a ilha. A Argentina disse que a ilha é dela, como Malvinas, e a Inglaterra diz que é dela e chama de Falklands. Muito bem. Aí a Batalha da Inglaterra. A Batalha da Inglaterra vai ser uma batalha aérea sobre o Canal da Mancha. A Alemanha decide invadir a Inglaterra. Vai lançar um bocado de navio e invadir a Inglaterra. Mas para ela conseguir atravessar 100 quilômetros de navio, ela tem que obter a superioridade aérea sobre o Canal da Mancha. Então, os aviões ingleses não poderiam atacar os navios. Aí o que é que a Alemanha faz? Vamos atacar todos os aeródromos ingleses. E começa a atacar aeródromo inglês, atacar aeródromo inglês. Aí, acidentalmente, um avião, por uma determinada situação de noite, ele solta umas bombas sobre Londres. Ele tinha que voltar e tinha que descarregar a bomba. Porque o avião sobe armado, ele não pode voltar com as bombas. Porque na hora de pousar, a bomba pode desengatar e explodir o avião. Bombardeia Londres. Aí a RAF, Real Força Aérea, decide revidar o ataque a Londres. Monta um esquadrão de bombardeiros e parte para cima de Berlim e bombardeia Berlim. Que o chefe da Força Aérea disse que jamais os ingleses bombardeariam Berlim. O Hitler fica enfurecido e muda o alvo. Em vez de atacar os aeródromos ingleses, ele vai passar a bombardear Londres. Porque tinha um grande efeito moral você bombardear Londres. A Inglaterra, que já estava quase acabando porque não conseguia mais ter avião e piloto e aeroporto, são os aeródromos, começa a ficar aliviada quando os ataques vão para Londres. Porque os bombardeamentos lá em Londres alivia a pressão em cima das pistas de pouso inglesas. E a Inglaterra vai vencer a Batalha da
Inglaterra. Então, a Alemanha, que tinha chamado esta intenção de invadir a Inglaterra de Operação Leão Marinho, precisava da supremacia, não conseguiu. Cidade inglesa bombardeada, muda para Londres o ataque, a Inglaterra resiste. E a Inglaterra passa a fazer uso do radar. Então, os alemães não conseguiam mais pegar os ataques de fazer surpresa. O alemão chegar de surpresa. Eles já sabiam de longe que os alemães estavam vindo. Inicialmente, o serviço, quando não tinha o radar, mas havia depois um recobrimento, era por binóculo e telefone, com fio. E mandava, passaram tantos aviões em tal direção, tantos aviões em tal direção. E aí até que essas informações chegavam numa sala de controle, e quem estava na sala de controle mandava subir os aviões para combater os bombardeiros que iam chegando. Que vem um bombardeiro, que é um avião grande, mas ele vem com uma segurança que são os aviões de caça. Então esse avião de cima é o avião alemão e o de baixo o avião inglês. Então Hitler adia a invasão à Inglaterra. E o Churchill, elogiando a atuação dos pilotos ingleses, vai dizer: nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Qual era a dificuldade aqui da Inglaterra? Você não tinha tempo para formar um piloto. Você pegava um menino ali de 18, 20 anos, fazia alguns exames nele para poder ver se ele tinha alguma coordenação, botava dentro do avião e vamos voar. Se ele conseguisse tirar o avião e voltar com o avião, 2 dias de treino, ele estava em condição de ir para a guerra. E era só fazendo isso. E a orientação era: o avião foi atingido, salta que eu preciso de você. Porque um piloto você vai levar 20, 25 anos para formar. Um avião você faz em 2, 3 dias. Tá certo? Então, a Alemanha vence a França, a Alemanha consolida todo o seu domínio na Europa continental, a Itália entra no movimento na guerra aliada de Hitler, e os outros países europeus estavam neutros ou simpatizantes de Hitler e Mussolini. Europa continental dominada, somente a Inglaterra resistia, como resistiu na Batalha da Inglaterra. Os ingleses tinham tirado todo mundo de Dunkerque, os ingleses recebiam apoio dos Estados Unidos, aí navios dos Estados Unidos foram afundados por submarinos alemães, assim como foram alguns navios brasileiros. Então Hitler não vai conseguir invadir a Inglaterra. Ele altera os planos, então, para se dirigir à União Soviética. A intenção soviética, a intenção de Hitler, invadir a partir da Polônia, entrar na União Soviética, porque ele queria os territórios russos. Ele queria a matéria-prima que era disponível para usar na indústria alemã. O principal objetivo dele realmente era destruir o comunismo soviético. Hitler assinou aquele pacto de não agressão, mas já assinou com a intenção de não cumprir. Em junho de 41, ele dá início à Operação Barba-Roxa. Stalin é surpreendido pela invasão. Stalin é surpreendido pela invasão. Muito bem. Então ele queria, um dos motivos que ele queria, que ele vai se dirigir para a cidade de Stalingrado. Porque Stalingrado era uma cidade que homenageava Stalin. Então, para ele era muito importante dominar aquela cidade. E os russos sabiam que era muito importante para o moral alemão dominar a cidade do Stalin. E vão reagir com toda a sua força. Aqui, nós vamos dar a finalização da segunda parte. No nosso próximo encontro, nós vamos verificar o que vai acontecer deste ponto para frente.
Que reação Stalingrado fará? Tem um general muito importante que ajudou 2 vezes a Rússia em casos de invasão. Primeira vez contra Napoleão. Segunda vez contra o Hitler. General Inverno. General Inverno parou a tropa alemã, dificultando qualquer movimento. Então, por hoje, por agora, damos essa parada e até o nosso próximo encontro. Estudar? Estudar mais ainda em tempo de pandemia. Estudar, resolver os questionários desse capítulo. Muito obrigado e boa noite.